E para a gente continuar falando sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Elaine Avancini, assistente social responsável pela captação de doadores aqui em Cascavel e na região, que ela vai explicar um pouquinho porque chega esse período, vocês precisam de ajuda, de esse reforço, de campanhas também, até para a gente falar sobre todo esse processo de doação de sangue. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Isso mesmo, a gente precisa estar sempre lembrando esse assunto que às vezes passa despercebido do dia a dia das pessoas, especialmente agora, com frio, que os doadores costumam sumir. É muito bom falar, é muito necessário. Então, Elaine, conta pra gente quais são os critérios básicos para a doação de sangue, porque acho que é uma grande dúvida das pessoas, Sim, né? tem que estar em boas condições de saúde, sem nenhum sintoma de gripe, se acaso tomou alguma vacina, cada vacina tem um período de inaptidão, então estando em boas condições de saúde, né, desde que a pessoa se toma algum medicamento, a gente pede, entre em contato, porque são uma variedade tão grande de medicamentos que a gente vai poder orientar. Vir ao hemocentro alimentado é uma coisa bem importante, porque muita gente confunde e vai em jejum, não pode doar em jejum. Então, bem alimentado, bem hidratado, tem que dormir pelo menos 6 horas na noite anterior à doação. E aí ele está com as condições necessárias, né, para fazer, né, que a doação ocorra tudo bem. Lá ele vai passar por uma avaliação médica, né, fazer teste de anemia, ver pressão, pesar. E aí, se tiver tudo bem, ele já faz a doação. E uma doação de sangue, uma bolsa, ela pode salvar quantas vidas? Até 4. Nossa. Né? Então, olha que importante, né? Uma doação apenas, nós produzimos, então a pessoa doa a bolsinha de sangue total. Nós fracionamos esse sangue em concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma e crioprecipitado. Então, 4 pessoas vão receber esse sangue de apenas uma doação. Que interessante. Muito demais. interessante. E quais são os tipos de sangues assim que vocês mais precisam, que são os mais necessitados? Na verdade, todos são muito importantes, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas o meu é muito simplesinho. Eles dizem, meu A positivo, que é um dos mais comuns, né? Mas eu digo, como é o mais comum, a maioria das pessoas tem. Então, a maioria dos pacientes vão precisar dessa tipagem. Todos são muito importantes. A gente sempre tem um cuidado muito especial com o doador O negativo, que é o doador universal, né, que é aquele sangue usado nas emergências, quando o paciente chega grave e precisa transfundir, então a gente precisa enviar esse sangue. Então, de vez em quando a gente está solicitando à população, porque nós não podemos deixar baixar e ficar em estoque crítico por conta dessas emergências que tem que atender. E Elaine, como que funciona o processo de acontece a doação até chegar esse sangue ao paciente? Como que é isso? Então, ele doa. Ele vai ser fracionado nesses 4 hemocomponentes, como eu falei. 2 dias depois já está liberado, né? Porque tem que fazer os exames sorológicos, são 11 tipos de exames que são feitos para ver se esse sangue está apto a ser transfundido. E esse sangue vai estar no hemocentro lá e vai ser encaminhado às nossas... Nós temos em vários hospitais agências transfusionais, né? E na região alguns municípios vêm buscar o sangue. Então, a gente abastece as agências transfusionais e lá ele vai ser destinado aos pacientes dos hospitais. E sobre os principais mitos que, infelizmente, acontecem, as pessoas às vezes falarem desinformações erradas que acabam impedindo essa doação de sangue, quais são assim, os principais? Nós temos alguns mitos, mas eu creio que hoje está um pouco mais esclarecido. Doar sangue emagrece, engorda, afina o sangue, engrossa o sangue. São mitos, isso não é verdade. Ou tem gente que fala, vicia. Se eu doar uma vez, diz que eu tenho que doar sempre. Lógico que a gente quer que doa sempre, mas não vicia, né? A gente quer que se torne um hábito, que faça bem, né? E que as pessoas, a gente vê todos os dias as pessoas ao doar sangue sair de lá com um sentimento muito grande de satisfação, de missão cumprida. E sobre a questão dos cuidados antes, então, essa pessoa que vai fazer essa doação tem que estar alimentada, cuidar do sono, os cuidados básicos. Isso então. mesmo, né? Bem alimentada, bem hidratada. A gente sempre pede, né, de preferência, faça seu agendamento. Ir ao hemocentro com um documento oficial com foto, aceitamos também os documentos digitais. Lá ele vai passar por uma avaliação, né? Daí, se tiver tudo bem, ele já realiza a sua doação de sangue. E os cuidados após? Precisa de algum cuidado, algum repouso? Como que é? A gente pede que após a doação, o doador ele não force o braço, vá trabalhar em, por exemplo,
em alturas, com máquinas cortantes, fazer serviço pesado, porque pode fazer um hematoma no braço. Tanto que o doador ele tem direito a um atestado para o dia todo. É um atestado por ano a lei, mas ele tem direito, se acaso ele sentir... Tem doador que relata, às vezes fica um pouco sonolento, isso não é uma coisa comum, mas acontece. Então, que ele tem que se hidratar bem durante o dia para repor aquele líquido que ele perdeu. No outro dia ele já vai estar com o mesmo volume de sangue. E precisa ser acima de 18 anos para fazer a doação? Não, isso? Pode, a 16 e 17 anos já pode doar sangue, desde que é autorizado pelo pai ou pela mãe. Então, eles têm que estar junto para assinar uma autorização e permanecer lá durante a doação desse adolescente. E no caso das mulheres que querem doar sangue, precisa ter algum cuidado? Por exemplo, se às vezes ela está, digamos, gestante, às vezes quer continuar a doação ou depois amamentando, como que funciona? As mulheres gestantes e gestantes não podem doar sangue de forma alguma. Amamentando também não, só se a criança tiver já acima de 1 ano de idade, daí ela pode doar sangue. A mulher, ela doa no intervalo de 90 dias, 3 doações apenas, né, no período de 1 ano. E a menstruação, ela não impede a doação. É justamente isso que eu ia te perguntar, que acho que é uma dúvida que as mulheres têm. É uma né? dúvida muito comum. Não impede, ela pode doar mesmo menstruada. Então, 3 vezes no ano a mulher pode doar 3 tranquilamente. vezes no período de 1 ano, exatamente. E no caso dos homens? O homem doa 1 vez a mais, 4 vezes, também no período de 1 ano, o intervalo um pouco menor, 60 dias, então sem prejuízo nenhum ao doador. E no caso de quem tem piercing, tatuagem, pode doar, tem que ter uns cuidados, como é que Pode doar após 6 meses, tá, que fez. Então, piercing, tatuagem, sobrancelha definitiva que as mulheres fazem também uma coisa assim importante também, piercing na língua e nos órgãos genitais não pode doar, tá? Então tem que também esclarecer, porque piercing na língua, enquanto tiver, só pode doar após 1 ano que retira esse piercing. E quem tem pressão alta ou pressão baixa, que às vezes tem a vontade de doar, mas fica com medo de passar mal, como que é as indicações? Na verdade, para doar sangue tem que estar com a pressão boa, nem alta nem baixa, né? Aí existem alguns medicamentos. Alguns medicamentos impedem a doação, outros não. Vou dar um exemplo assim dos mais comuns. Losartana pode doar sangue, tá? Atenolol, propanolol não pode. Então, os beta-bloqueadores não podem doar, tá? Então, por isso que a gente precisa saber qual medicamento que usa, né? E também muitas vezes a gente pergunta por que usa, porque muitas vezes um medicamento ele serve para várias coisas, né? E no caso de quem tem diabetes, pode doar ou não? Pode doar desde que nunca tenha feito uso de insulina, a diabetes tipo 2, né? Pode doar sim. Então, quero te agradecer pela sua participação, explicar pra gente, nesse período que, inclusive, agora o mês tem a campanha da doação, tem o dia do doador de sangue também, que é tão importante a gente falar sobre isso para conscientizar as pessoas. Obrigada, viu? Obrigada pelo espaço.